O que você acha dos nossos zagueiros atuais? Tirando o Rodrigo Caio, né? Temos aí o Léo Pereira, Davi Luiz, Pablo, Fabrício Bruno. Eu acho todos de muito bom nível. O Léo, né, que estava marcado pela torcida, conseguiu reverter isso, jogando, né, jogando bem, com segurança. Zagueiro, eu acho que a principal característica que tem que ter é a segurança. Passar a segurança para o time. Ser respeitado, no sentido não de dar porrada, respeitar a defesa do Flamengo é boa, os caras jogam bem, os caras jogam duro. Isso tudo é você passando, você conquistando isso, ajuda muito a equipe. E esses 4 rapazes, né, o Davi Luiz, nem precisa falar, né, seleção. Também chegou aqui, estava meio contestado. Né, o Davi Luiz, eu acredito que tenha sido por causa daquele 7-1, ele já chegou, voltou para o Brasil já com uma vontade da torcida, mas ele está jogando muito bem. Você viu ontem ele fazendo um golaço. Então, eu acho que os 4 zagueiros do Flamengo conseguiram fazer isso, com que a torcida e o time se sentem seguros, né, tendo dois caras lá atrás que jogam bem. Isso é o mais importante. Talvez, assim, desses jogadores, o Léo Pereira seja o jogador que mais foi contestado, né? Ele também errou muito. O que se deve isso, assim? Porque o Léo Pereira, ele sempre foi um bom zagueiro, né? No Atlético Paranaense. Muito bom. Alto, canhoto, por características, né? Personalidade, né? Desculpa, né? Pode falar que eu ia te perguntar o seguinte, porque ele chega no Flamengo, uma enorme expectativa, inclusive foi quando saiu o Pablo Mari, né? Ele veio e no caso, ele teoricamente iria brigar pela vaga com o Gustavo Henrique para jogar com o Rodrigo Caio. E ele... Pedido do JJ. Pedido do JJ. E ele acaba, vamos dizer aí, 2 anos para ele se firmar. Você acha o que deve isso, assim, essa dificuldade? Você sabe que o cara sabe jogar bola, tem qualidade, mas... Eu acho que o início dele no Flamengo foi de muitos erros, né? Erros, assim, individuais. Né? Isso contribuiu para dar insegurança a ele também, como atleta. Eu acho que... E a imagem que a torcida ficou dele, um jogador que erra muito. Isso. Então era... A torcida tem com alguns jogadores, que, né, no caso, né, esses são... Alguns ele tem mais boa vontade, né, sabe, tem mais paciência, vamos falar assim. E ele, quando chegou e teve esses erros, a torcida perdeu a paciência total. Então, qualquer coisa que ele fizesse diferente, que não desse certo, a torcida pegava no pé. E a imprensa vai junto, né, mais ou menos, da mesma embora. Se eu te falo uma coisa, né, todo jogador, vamos dar um exemplo. Eu e você, a imprensa e a torcida estão do outro lado, estão contra mim. Eu vou dar 10 passes certos, ninguém vai ficar calado. Quietinho. Se eu errar vai lá, ele errou, pai. Funciona mais ou menos assim, infelizmente é assim. Sabe quando estava pegando no pé? Eu lembro do Márcio Araújo. O Márcio Araújo era aquele volante. O Márcio jogava bem, não é jogador de criar nada. A função do Márcio é marcar, cobrir, fazia isso como ninguém. Tanto é que ele foi titular, com todos os treinadores ele foi titular. Mas as pessoas tinham dizer que ele não jogava nada, que ele não... Então o Márcio Araújo marcava, tomava a bola e ficava um silêncio. Principalmente a imprensa. Quando o Márcio errava um passe, o Márcio Araújo levou um passe. E isso... Houve uma perseguição ali. Não, isso aí não é nem de maldade, é que o jogador... Instinto, né? Ele fica marcado. Isso é muito ruim, porque eu acho uma maldade, cara. O Zico erra passe, todo mundo erra passe. Ninguém passa o jogo inteiro acertando tudo, né? Todas as jogadas. Sim. Agora, se você ficar esperando o cara errar para falar mal do cara, eu acho isso uma... O que eu acho da questão do Márcio Araújo, assim, por exemplo, quando ele chegou, acho que ele começa a jogar com você, Foi né? comigo. Porque o Flamengo não consegue... Lá teve toda aquela situação do Elias, não consegue... E o Luiz Antônio também abandonou. Né? O Luiz Antônio também teve aquele problema, e, né... Tal, coisas de empresário, né? Coisa de empresário. E aí veio o Márcio Araújo, sendo que aí foi passando o tempo, porque aí o Flamengo acaba se reforçando e ele continuou jogando, né? Veio 2015, ele continuou jogando, 2016, ele só sai do time em 2017. Então eu acho que chegou um momento em que o Flamengo tinha Guerreiro, tinha Everton Ribeiro. Quando o Flamengo começou tinha acertado as finanças, começou a contratar para começar a formar a ideia que o Bandeira, quando chegou, era essa, e começou essa época que ele estava começando a contratar jogadores de muito valor mesmo, né? E aí ficou ele meio que destoava, individualmente falando, né? Que ele destoava
daqueles outros jogadores que vieram e que com status titular e tal. Se você querer que o Marcelo fizesse jogadas de qualidade, essas coisas, não esquece. Ele já é um jogador assim, simples, que faz bem feita a função, sem fazer grandes jogadas, nada disso. Né? E naquele time, né, como você está falando, a simplicidade dele, né, os caras queriam mais qualidade. Né? Aí, o que eu defendo é que ele não era... Tanto é que ele ajudou muito o Flamengo, que ele foi titular uns 3 anos. Foi? Todo treinador que entrou lá, no dia a dia, no trabalho dele, ele contribuía muito. Ele chega em 2014 ali, começa a trabalhar com você, e ele é titular, ele só sai da titularidade quando vem o Rueda, que aí o Rueda coloca o Cuejar para jogar com o Arão, né? Que aí eu tava lá no Flamengo. Tava no Flamengo, né? Então, pô... Mas assim, a minha bronca maior com o Márcio Araújo foi uma vez que ele deu uma declaração que foi... O Flamengo foi eliminado de algum campeonato, lembra agora? Aquela Primeira Liga, talvez? Primeira Liga, acho que foi isso. Aí ele fala assim... não, foi bom, porque a gente vai ter mais tempo para poder treinar e tal. Eu até entendi. Assim, porra, você imagina, a torcida tá fula da vida. Lógico. Aí o cara chega ali... E o Flamengo trabalhou pra cacete no bastidor pela competição. Pela competição. E aí ele fala aquilo, pô, eu lembro que na época... Queriam matar ele. Porra, aí eu falei, cara, esse cara não tem que jogar no Flamengo. O cara fala que, pô, tá bom a gente ser eliminado, pô. Aí pô, tinha até um lance que o pessoal brincava assim. Brincava, por isso que o jogador não dá mais entrevista, tudo. Não, mas aí, cara, assim, vamos lá. Pô, ali é tipo assim, igual que, pô, o Flamengo perdeu, vamos botar, o Flamengo perdeu um jogo, final do Libertadores ano passado. Aí eu chego... Fala assim, foi bom o Flamengo ter perdido a final da Libertadores. Pô, ninguém... Entendeu? Às vezes o cara ficou nervoso, sei lá, mas a torcida ficou... Eu não lembro dessa ele deu uma declaração. Tinha um contexto ali que ele queria colocar. Ele foi mal pra caramba, fala assim. Porque por conta do Flamengo ter brigado por aquilo e aquilo meio que ter sido exprimido no calendário, né? O Flamengo tava fazendo vários jogos ali. E o que ele queria colocar, falar assim, olha, a gente meio que tem que olhar por um lado positivo. A gente vai ter mais tempo pra se dedicar... Às outras competições. Isso aí, mas aí... Você pode até pensar, né? Não pode falar, né? Então aí a torcida foi... Muito mais com um clube como o Flamengo. São certas coisas que se você aprende, né? Você tem que entender que, independente de competição, independente... Sim. Eu aprendi isso porque eu fui criado lá, né? Eu aprendi o seguinte, com aquele time de 2013 que falaram que era uma... Eu falei, foi quando eu assumi, que estava todo mundo de cabeça baixa, eu falei, meu amigo... Vocês estão vestindo a camisa do Flamengo, meu amigo. Eu fui criado assim, entendeu? Não tem que ter medo de ninguém. Ganhar, perder, faz parte do jogo, mas tem que competir. Quando você veste essa camisa do Flamengo, você tem que competir. O Marcelo fala que não tá bom que perdeu, aí também é muito. Aí vai sofrer, né? Porque a característica do Flamengo, de times como o Flamengo, né? O Corinthians também, é de perseverança, né? De entrar, vestir a camisa, até você tem que dar o máximo, independente de quem joga. Eu penso assim. E aquele time de 2013, e que disputamos também para não cair o brasileiro,